Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, bom dia. Retomando aqui os trabalhos da nossa sessão de julgamento da manhã desse dia 14/1. Julgamos até antes de fazer esse breve intervalo, o processo 143 do contribuinte Carlos Yoshi Ito, relatoria do conselheiro Sávio. E assim partimos para o próximo processo da pauta, item 144, contribuinte Cláudio dos Santos, relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro Daniel. Ok, presidente, senhor Cláudio dos Santos. Presidente, aqui é um caso de o interessado, é um caso bem simples, tá? O interessado impugna a auto de infração de imposto de renda dos anos calendários 2003 a 2007, lavado para incluir rendimentos omitidos de R$ 267.765,91 pagos pela Petros. O recorrente argumenta em síntese que obteve na Justiça sentença que, a depender da interpretação, como se expressa, estaria isento do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria pagos pela Petros. A decisão de primeira instância foi consubstanciada de acordo com a seguinte emenda: a propositura pelo contribuinte contrafazendo de ação judicial por qualquer modalidade, antes ou posteriormente à atuação, com o mesmo objeto, importa renúncia à instância administrativa. Então, só o desfecho aqui do relatório, que eu vou acrescentar, em relação à alegação de cerceamento ao direito de defesa, a decisão recorrida não conheceu da impugnação em virtude da concomitância entre as esferas judicial e administrativa, uma vez que o recorrente interpôs a ação judicial questionando a tributação de rendimentos de previdência pagos pela Petros. Eis a conclusão do acordo recorrido. O interessado não apresenta razões contestando o mérito do lançamento, alega apenas haver questionado na Justiça a tributação dos rendimentos de previdência privada pagos pela Petros. Sendo assim, não cabe à matéria julgamento, conforme dispõe o ato declaratório consiste número tal. A propositura pelo contribuinte de ação judicial por qualquer modalidade, o mesmo objeto importa a renúncia às instâncias administrativas. O procedimento de cobrança do crédito tributário que o impugnante pretende sustar é competência exclusiva do órgão local, a quem cabe verificar a existência de medidas judiciais suspensivas, o que se constata desde já que não é o caso. As medidas que se referem ao impugnante, que diz respeito à sua pretensão de excluir da tributação dos rendimentos e aposentadoria da PES, já foram sistematicamente negadas na Justiça em relação aos rendimentos pagos após a publicação da Lei número 9.250, conforme se pode verificar pelos julgados das folhas tais. Houve ganho de causa somente em relação a eventuais resgates de contribuições efetuadas antes da vigência desta norma, quando prevalecia a Lei 7713. Como se vê, a decisão recorrida, apesar de afirmar que a pretensão do recorrente já foi negada pelo Judiciário, concluiu por não conhecer da impugnação pela concomitância com a ação judicial. O ofício da Procuradoria da Fazenda Nacional de folhas 2123 informa que a ação judicial proposta pelo recorrente transitou em julgado com decisão favorável à União em 20 de maio de 2003. Ao afirmar que houve concomitância com a ação judicial e, ao mesmo tempo, decidir pelo não conhecimento da impugnação, a decisão recorrida cesseou o direito de defesa do recorrente, uma vez que, no momento da lavratura do auto de infração, em 30 de outubro de 2008, já havia ocorrido o trânsito em julgado da ação judicial proposta pelo contribuinte, já tendo decorrido, inclusive, mais de 5 anos.
Nesse sentido, estabelece o decreto 7235 em relação à nulidade, artigo 59, inciso 2º. Destarte, entendo que a decisão de primeira instância embute vício insanável, que gera a sua nulidade, razão pelo qual os autos devem retornar à DRJ para que outra decisão seja proferida sem considerar uma situação inexistente, qual seja a concomitância do presente processo administrativo fiscal com a ação judicial. Diante do exposto, voto por conhecer recurso voluntário para dar-lhe provimento, anulando a decisão de primeira instância. Microfone, presidente. Daniel, eu não concordo com você não, Daniel. O que a DRJ vai falar? Se a matéria é a mesma que já foi submetida, aí ela ia julgar de novo? O mesmo tema? Você nota que a súmula CARF 01 trata que importa a renúncia à instância administrativa propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade, antes ou depois do lançamento de ofício. Ou seja, antes do lançamento de ofício, ele tinha questionado isso. Perdeu. A DRJ, o fiscal foi e lançou. Ele está questionando a DRJ, falando assim, olha, é isento, eu questionei isso na justiça. A DRJ vai fazer o quê? Vai fazer a mesma análise do mérito? Ou ela vai ter que manter o que foi decidido? Imagine que a justiça tivesse falado assim, foi isento, é isento. A DRJ pode mudar isso? A justiça fala, é tributável. A DRJ pode mudar? Então, me parece que foi acertada aqui, eu não sei. Deixa eu só explicar melhor o meu entendimento, porque é o seguinte, tudo bem que eu acho que foi só assim, na minha opinião, um vício em relação à decisão de primeira chance, no seguinte sentido, porque assim, qual o motivo, né, da existência da concomitância e da renúncia ao contencioso administrativo? É porque, logicamente, que não adianta, seria inócuo a gente estar discutindo no processo administrativo fiscal uma matéria que quem vai dar a palavra final é o judiciário. Então, não se conhece porque cabe ao judiciário se manifestar, né? Sendo que, eu, inclusive, nunca vi um caso desse, assim, sendo que 99% dos casos, a concomitância, como o próprio nome está dizendo, quando está em tramitação um processo administrativo e um processo judicial. Esse caso aqui, no meu entendimento, não é concomitância, porque não está em tramitação o processo judicial, certo? Já tinha havido dança julgada há mais de 5 anos, então, na minha avaliação, o que é para a DRJ ter dito? Não, não era não conhecer, e sim dizer que negar provimento à impugnação dele, no caso, negar provimento recurso, né? Mas, assim, julgar, digamos, improcedente a defesa dele, a impugnação, ou procedente o lançamento, em função de que já ficou claro pela decisão judicial que ele não tem razão. E não deixar de conhecer pela concomitância, porque eu entendo que concomitância, pelo menos está dizendo, são dois processos que andam juntos, no mesmo contemporâneos, se você não sabe ainda o desfecho de um com o outro. Mas no caso aqui, já se sabia qual era o desfecho, entendeu? Então foi por isso que eu caminhei nesse sentido. Eu acho que, assim, para mim, a concomitância não é propriamente os processos estarem caminhando ao mesmo tempo, entendeu? Das ações, é a concomitância da discussão, do tema. Aquele tema que ele está submetendo à autoridade julgadora de primeira instância é um tema que ele já tinha submetido ao judiciário. Então, para mim, nesse sentido, essa discussão, ela é concomitante, né? Mas eu não vejo... Só a interpretação do dicionário, concomitância. Fato de algo se produzir ou se apresentar ao mesmo tempo em que a outra coisa, ao mesmo tempo. Com a existência indivisa ou evolução simultânea de duas ou mais coisas, ou seja, fato de se produzir ou apresentar ao mesmo tempo outra coisa. Assim, na minha opinião, não havia mais concomitância. Mas, no mérito, eu entendo assim, a questão, que realmente o contribuinte não tem razão, apenas eu posso ter sido um pouco mais, sei lá, rigoroso, formal, né, no detalhe, né, mas me causou essa inquietude aí da DRJ, em vez de ter julgado
pelo não conhecimento, deveria ter julgado logo dizendo que não, que você foi na justiça, você perdeu e por isso o lançamento é procedente, entendeu? Então, assim, Posso realmente fazer um comentário dá depois? até pena esse processo voltar por causa disso, mas eu acho que é uma impropriedade que a decisão usou. Vai voltar para ela dizer, não, o lançamento é procedente, beleza, pronto, mas, enfim, eu não foi assim, estava contra as minhas convicções. Se eu dissesse, não, você tem razão, DRJ, você realmente não deveria ter conhecido a impugnação. É que tem esse ato declaratório ali da própria COSIT que fala, né, no caso, eu tenho um caso também semelhante que eu adotei essa mesma decisão sua, porque também a DRJ falou que tinha concomitância, mas em função desse ato declaratório normativo ali, que fala que é propositura pelo contribuinte, né, qualquer. Então, no caso, manda tirar a fonte, se ele compensou, por causa do rendimento que está em discussão. Eu tenho um processo muito semelhante, que também adotei essa mesma, porque eu achei que seria cerceamento de defesa, apesar do contribuinte não ter razão, porque esse período do meu processo não está com depósito judicial, eu acho que deveria ter sido, porque esse ato, acho que declaratório é posterior, não, é de 96, eu não sei, eu adotei também no meu processo essa mesma condução aí que você deu. Agora, se for entendido pela concomitância, daí realmente é negar provimento, né? Mas no meu processo também adotei essa mesma posição sua, entendi dessa mesma forma. Débora, eu vi ainda outro conceito aqui em outro dicionário. O que é concomitância? Condição do que existe ao mesmo tempo. Mas tem que ser existir ao mesmo tempo e tratar também dos mesmos temas, assim, Isso, não só... mas a questão aqui a concomitância para fins período, aqui da... porque... porque a concomitância, assim, para fins aqui do CAF, de abrir mão do recurso da esfera administrativa, não só estar ao mesmo tempo, mas sim envolver os mesmos temas e, enfim, as mesmas discussões e tal, enfim. Tanto é que se ele levar para lá, para a justiça, algumas questões de mérito e aqui trazer questão de legitimidade passiva, acho que aqui a gente pode verificar, assim, estou dando um exemplo só, mesmo tendo ação judicial e recurso voluntário concomitante. Eu acho que quando ele fala em concomitância, a lei às vezes deixa de dizer algumas coisas, mas quer dizer, se já teve ação judicial ou se não teve ao mesmo tempo ou não. Ela quis dizer como se fosse todo sentido, já teve, está tendo ao mesmo tempo. Eu também acho dessa forma, porque a própria, só se fala do momento em que, a própria súmula só fala do momento em que houve a propositura. Né? Mas... Agora, o que é que poderia, assim, também ser construído, que era possível? Seria dizer que a impugnação realmente deveria ser conhecida, assim, de acordo com o meu entendimento, mas que mesmo ela sendo conhecida, não teria como a DRJ não julgar pela procedência do lançamento, porque a Justiça já reconheceu, com base nos elementos que tem nos autos, que o contribuinte não tem esse direito, né? Então, talvez a gente só ganharia tempo aí de não levar o processo para a DRJ, entendeu? Uma questão aí de eficiência e tal, economicidade para a administração pública. Olha o que o 87 do 7475 fala, 7574 fala. A existência ou propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas. Ou seja, isso aqui é simples assim, olha, se existe propositura de ação com esse objeto, importa a desistência do litígio nas instâncias administrativas, em qualquer momento. Porque não cabe à instância administrativa tratar daquele tema, analisar aquele tema. Não faz sentido eu falar que a decisão, que nesse caso, ela tem que negar provimento para dizer que é tributável porque a decisão fez isso e o próprio julgador entende que deveria dar provimento. Então, ele não está analisando, ele só está aplicando exatamente a mesma decisão, por isso que ele não conhece. Se ele não tem a liberdade de olhar a matéria e dizer o que ele pensa, ele não tomou conhecimento daquilo, ele não pode conhecer. Né?
Aí fala, o processo administrativo, quando houver matéria distinta, constante do processo judicial, terá segmento em relação a essa matéria. Não fala em que momento que é essa ação. Tem uma ação judicial, esse tema já foi submetido ao judiciário. Imagine que o judiciário falasse que era isento. Ele poderia agora, agora já passou, aquilo lá é outra ação, não sei o quê. Toda vida que ele fosse receber rendimento da Petros, ele seria considerado isento. Da mesma forma, toda a vida que, como ele vai receber rendimento da Petros, vai ser considerado tributável, a menos que tenha uma legislação superveniente que trate de forma diferente. Me parece que não é justo com o julgador administrativo a gente falar, você conhece, só não pode dizer o que pensa. É isso? Porque é isso que a gente está esperando dele, para falar assim, olha, eu conheço, mas eu aplico o que o juiz decidiu. Né? Assim, me parece que seria um detalhe mesmo, seria um detalhe que não traria benefício a ninguém, nem o contribuinte, que vai perder de todo jeito, nem a Fazenda, nem ao interesse público que está querendo andar com o processo. Mas é isso, senhores. Considerações adicionais? Até porque o termo concomitância, eu acho que foi usado. O termo concomitância não está no decreto, ele não está aqui, ele veio depois. A discussão é concomitante, por quê? Porque ela ocorre no judiciário e ocorre não é a ação que é concomitante, não é o processo, é a discussão sobre aquela matéria. Por isso que eu falei inicialmente, eu acho que o que se discute, quando a gente fala em concomitância, a gente está falando de matéria. Eu discuto essa matéria no judiciário, eu discuto essa matéria no administrativo. Agora, se eu já discuti, o judiciário já falou que é assim ou que é assado, o administrativo pode falar que é diferente? Então não tem discussão para o administrativo. Então tem que não conhecer. O certo é não conhecer mesmo. Senão... Tanto é que o termo concomitância não é mais usado nem na súmula, né? Não. Então, por isso que eu acho que para evitar esse tipo de... Sim, de interpretação, de avaliação. Daniel, o que você considera? Segue com esse Presidente, mas não é essa o voto que a gente tem adotado, pelo menos em relação aos meus. A gente sempre tem, eu não sei, esse aqui foi omissão de rendimento ou foi glosa de fonte? Esse teu lançamento, Daniel? Não é de rendimento, é rendimento da Petros. É omissão de rendimentos? Sim. Porque normalmente era glosa de fonte, né? Daí ele declarava a fonte, daí a gente mantinha o lançamento e tirava o rendimento, né? Mantinha a glosa da fonte e é porque eu tenho um caso bem semelhante e eu adotei essa mesma postura. Nesse caso, Débora, a gente mantinha... Nesse caso era o seguinte, o contribuinte está discutindo o rendimento da Petros lá na Justiça. Todos os valores estão sendo depositados na Justiça. Aí ele recebe o comprovante de rendimento e deduz na declaração a fonte. Bota o rendimento como tributável e deduz a fonte. O fiscal vai lá e corta só a fonte. A gente fala assim, a fonte está depositada em juízo, você vai receber lá depois. Mas não é justo que você pague tributo sobre esse rendimento, porque esse rendimento vai ser tratado lá. E a gente tira as duas, por conta do ato declaratório. Né? Agora, esse caso aqui, não. Já acabou a ação, já tudo mais, ele está agora pleiteando administrativamente o mesmo que já pleiteou judicialmente em outro momento, e o juiz já falou que era tributável. O fiscal lançou, considerando o entendimento da Receita que esse rendimento é tributável, e também a consideração do judiciário, que o contribuinte perdeu. O contribuinte perde uma ação, aí se a Fazenda toma ciência que ele perdeu, manda para a Receita avalia se o contribuinte está com a mesma conduta inadequada e multa, na verdade ela só está exigindo o que seria devido já pelo entendimento anterior, mas ainda assim com base no próprio provimento judicial que o contribuinte não teve sucesso. Então, nesse caso, não há que se falar em tirar nada ou botar nada porque está sendo discutido lá, porque a ação já acabou. Nesse caso, é simplesmente o entendimento do contribuinte. Mas isso aqui é isento, eu estou até discutindo. Aí a DRJ falou, não, você já discutiu e já ficou definido que é ok. Então, eu não posso conhecer disso. Eu não posso conhecer, porque se eu for conhecer, eu vou ter que dizer se é tributável, se é isento. Mas o juiz já disse, eu vou dizer mais o quê? Então, me parece que é essa a situação assim, interna, né? Presidente, eu concordo
parcialmente, mas, assim, o resultado vai ser nesse sentido, porque realmente fica difícil, né? Até utilizando a questão desses princípios aí citados. Daniel, até me permite, o que eu estava pegando, até me permite aqui fazer uma colocação, eu estava pegando aí a discussão e passei o dedo aqui e desligou meu computador. Mas aí é questão, como o presidente colocou, cara, de efeitos da coisa julgado material, entendeu? Se o judiciário disse um negócio e a sentença transitou em julgado, essa discussão aqui já está, não é mais ou menos isso que está acontecendo aí? Não, assim, não é a questão. Não Aí é não é nem essa, eu concordo com concomitância, cara, né? esse fator. Apenas eu acho que, eu concordo com o presidente quando acho que não tinha o que a DRJ fazer. Teria que realmente não conhecer da impugnação, tudo bem, beleza, mas não por esse fundamento de concomitância. O fundamento deveria ter sido, como você falou, a coisa julgada material. Ó, o judiciário já decidiu assim, você não tem razão, não há o que se discutir aqui, entendeu? Então, como foi apenas digamos assim, uma, uma tecnicidade da decisão da DRJ, né, que não vai influir no resultado do julgamento, seja nem para um lado nem para o outro, e considerando que assim, esse meu encaminhamento, né, se fosse vencido, aliás, se fosse vencedor essa minha tese, ainda iria, né, movimentar toda a máquina para levar um processo para a DRJ, para o cara, uma coisa simples, o cara dizer, não, você não tem razão, o resultado vai ser o mesmo, como o presidente falou. Uma coisa vai ser mais do mesmo, só perder tempo, movimentar, né, a máquina, enfim, eu vou, no caso, alterar meu encaminhamento, certo? Para frisar a tecnicidade da decisão da DRJ em relação à concomitância, mas dizer que realmente ela não, a impugnação não deveria ser conhecida. Apesar de eu vou construir, né, porque eu não concordo quando ela diz que existe concomitância, mas o resultado seria o mesmo. É como se fosse uma espécie, entre aspas, de adota a posição da DRJ pelas conclusões, digamos assim. O resultado vai ser o mesmo, porque não tem realmente o que fazer. Então, eu vou no caso, negar provimento ao recurso, apenas construindo essa tese para que não, né, assim, ressaltando essa questão só. Aí eu vou alterar. Ok, Daniel. Para negar provimento. Ok, Daniel. O conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário, eu acho que o que pode ser acrescentado nesse caso é que, para voltar esse processo, tem que reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, e não há que se falar em nulidade se não há prejuízo. Mais uma questão para trazer para o... Né, embora eu não concorde com essa avaliação do Daniel, eu continuo entendendo que a concomitância de tema, de matéria. Como vota conselheiro Douglas? Eu acompanho pelas conclusões também, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Boto? Também pelas conclusões, presidente. Débora? Também, pelas conclusões. Sávio? Acompanho o Daniel. Rodrigo? Acompanho pelas conclusões, presidente. Ok, eu também acompanho pelas conclusões. Então, processo do 144, pegar provimento ao recurso voluntário. Observação, eu acompanho pelas conclusões, viu? Também. Votaram pelas conclusões. Os conselheiros Douglas, Guarita, Boto, Débora e Rodrigo. Votaram pelas conclusões os conselheiros Douglas, Francisco, Boto, Débora, Rodrigo e Carlos. Senhores,
Com isso, proclamando o resultado, acogimento colegiado por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário, votaram pelas conclusões dos conselheiros Douglas, Francisco, Boto, Débora, Rodrigo e Carlos. Daniel, como a maioria, nesse caso, se forma pelas conclusões, cabe a você, no final do seu voto, aí, consignar nos termos regimentais os motivos que levaram o entendimento da maioria pelas conclusões, que é, na verdade, essa questão, né, da regularidade da decisão, que a autoridade julgadora não poderia analisar, porque o tema em si foi discutido de forma concomitante no Judiciário Administrativo, já havia decisão, e, enfim. Processo seguinte, processo da conselheira Débora. Cristiano Alvarez, por favor, conselheira Débora, são 3 processos do mesmo contribuinte, fica à vontade. Esse e o 147 é o mesmo resultado, o 146 é diferente. Por favor, então vamos aí. Julgando o 145 e 147. Essa aqui é uma questão de omissão de rendimentos. Ele, na verdade, ele é um juiz... Deixa eu ler um pouquinho aqui para... Ele é um juiz estadual e ele está pleiteando aquela isenção dos rendimentos do... Acho que é conhecimento já, acho que o Boto conhece. O RV. Então, já existe decisão que aquela legislação federal, ela se aplica somente aos membros da Justiça Federal. Até cito aqui no meu, não sei se esse é o entendimento do Boto, mas eu peguei uma decisão aqui da Câmara Superior, até da conselheira Maria Helena, que é aquele abono variável. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem, né? Então, o contribuinte insurge-se em relação à decisão recorrida que manteve o lançamento da emissão de rendimentos, argumentando, em suma, que, segundo a resolução do Supremo Tribunal Federal 245, em face da natureza indenizatória, são isentos do imposto de renda as parcelas de ajuda de custo, abono variável da Lei 9.655, que era referente àquele aumento dos juízes federais lá, e combinada com a Lei 10.474 e a Resolução 5.154 de 94, pagas aos magistrados federais e estaduais e aos membros do Ministério Público, e que houve tratamento desigual dado ao recorrente em relação aos magistrados federais e aos magistrados do Rio de Janeiro, findando os princípios constitucionais de isonomia e uniformidade de tratamento. Porque ele afirma também no recurso dele que o juiz estadual do Rio de Janeiro, na mesma situação dele, foi considerado como isento os rendimentos dele, tá? Então, eu rejeito aqui a preliminar de nulidade, que não foram observados os princípios constitucionais de isonomia e uniformidade, uma vez que os magistrados federais de outra unidade federativa tiveram reconhecimento do direito da isenção, daí eu utilizo também a súmula carta número 2, o presente litígio consiste na determinação da natureza da verba recebida pelo contribuinte, membro da magistratura da Justiça de Minas Gerais, a título de ajuda de custo, paga pela fonte pagadora com base numa resolução aqui da mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Até coloco ali a legislação, e estendida aos magistrados por força da isonomia constitucional. Isso é que o contribuinte alega. O recorrente alega que as parcelas com título de ajuda de custo e abono variável são de natureza idênticas ou equivalentes e foram caracterizadas de natureza jurídica indenizatória. Só que no próprio comprovante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, essas verbas constam como de natureza tributária, não estão discriminadas, e tem um documento lá que ela fala que também não é isento do imposto de renda. Eu transcrevo aqui esse voto que eu mencionei da conselheira Maria Helena Cota Cardoso, que ela trata desse processo, era do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, ela descreve aqui toda a situação sobre essa posição do Supremo, que fala que inclusive não vincula a administração tributária da União, com o advento do parecer 529 da Procuradoria da Fazenda, aprovado pelo ministro, tem força vinculante em relação aos órgãos da administração, conclui-se que o abono variável de que trata o artigo 2º da Lei 10.474 de 2002 teria natureza indenizatória.
Entretanto, o dito parecer é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na sequência, ou seja, os limites, aqui fala, consolidou o entendimento no sentido de que os abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a incidência do imposto de renda. Faz a ressalva de que o segundo entendimento dessa mesma corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de direito, o mesmo tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução 245 de 2002. Assim, está claro que o parecer do PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória do abono variável previsto nas leis, acolhendo o entendimento do STF no sentido de tal verba destinar-se a reparar o direito. Nessas condições aqui, daí até nesse caso, é apresentada uma lei do Ministério Público Estadual fazendo a menção a essa legislação federal, que até é descaracterizada. Nesse nosso caso aqui, nem existe uma lei, ele se baseia nessa resolução da Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então, aqui nesse caso, ela entende que não dá como estender-se aos membros do Ministério Público do Rio de Janeiro os efeitos dos atos do STF e PGFN tratados no presente voto, já que esses se reportam especificamente ao abono recebido pelos magistrados da União, examinando seus casos presentes, resta claro que os valores recebidos pelo contribuinte tinham natureza nitidamente remuneratória, portanto, estavam sujeitos à tributação. Então, a partir das questões abordadas no voto acima reproduzido, pertinentes as seguintes considerações em relação ao caso concreto. A Resolução 5.154 de 94 dispõe sobre a remuneração dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do governador, do vice-governador e secretários de Estados. Daí até transcrevo aqui a menção, não fazendo, trata exclusivamente de ajuda de custo, não fazendo menção de abono. Então, daí aqui eu transcrevo esse artigo 1º, né, que ele é devido aos membros da Assembleia Legislativa, no início e no final de cada sessão legislativa, ajuda de custo correspondente ao valor da remuneração. Semelhantemente ao que foi decidido no voto anteriormente reproduzido, não há como estender aos membros da Magistratura Estadual de Minas Gerais os efeitos dos atos do STF e da PGFN, uma vez que esses se reportam especificamente ao bono recebido. E conclui-se que também no caso dos presenciais, resta claro que os valores recebidos pelo contribuinte tinham natureza nitidamente remuneratória. Então, daí, da natureza distinta do abono variável, provisório e da ajuda de custo. Então, eu trato aqui da Resolução 245, com a finalidade de tal legislação federal demonstra que o subsídio reconhecido como abono variável foi criado com a finalidade de atribuir aos membros do judiciário. Para concluir que, na verdade, o contribuinte, esse rendimento que ele pleiteia como isento, nada mais é do que uma ajuda de custo, né, e que não está revestido da natureza de rendimento isento, e ele anexa aqui um comprovante emitido, deixa eu ver aqui, corroborando ainda com o último palavra, aqui. Como visto, a transcrição acima, ajuda de custo é uma verba indenizatória para o reembolso de despesa de deslocamento, em caso de remoção de um município para outro, porque o lançamento ele foi feito considerando essa verba como uma verba destinada, ela não foi caracterizada aqui como uma verba, uma ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, previstas aqui no artigo 6º, inciso 20 da Lei 7.713, que trata aqui da isenção, né, no caso das verbas de ajuda de custo destinadas a atender às despesas de transporte, frete e locomoção do beneficiário, em caso de remoção de um município para outro, sujeita a comprovação e posterior pelo contribuinte. Então, na realidade, no alto aqui, não se trata daquele rendimento lá reconhecido pela resolução do STF, e também não é um rendimento de isento, porque não preenche esses requisitos aqui do artigo 6º do inciso 20. Então, nesse sentido,
o recorrente apresentou com recurso voluntário apenas cópia do comprovante de rendimento pagos nos anos de 2003, então ele não fez essa comprovação para ser um rendimento isento, né? E emitido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo como beneficiário, então, esse outro juiz lá do Rio de Janeiro, onde foi destacado como rendimentos isentos o abono, mas nesse comprovante, ele destaca como rendimento isento e consta nesse comprovante como rendimento isento. Destaque-se que no comprovante de rendimentos pagos de retenção de fonte do Imposto de Renda de 2004, emitido pela fonte pagadora do nosso contribuinte aqui, tais rendimentos omitidos não foram incluídos no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, assim como na DIF entregue pela referida fonte pagadora. Então, não há como serem caracterizadas tais verbas como sendo de natureza jurídica isenta, né, e de abono ou ajuda de custo, de modo que não merece reparo ao recorrido, devendo ser mantido o lançamento. Não sei se ficou claro aí, mas a questão gira em torno dessa legislação, dessa resolução, que daí há entendimento que não é estendido pelos juízes e Ministério Público Estadual. Esse é o meu voto, no sentido de negar provimento. Considerações, senhores? Senhor presidente, essa matéria aí foi um salseiro danado, porque aí, trouxe, porque, na verdade, à época, o que se tinha, né? Eu já tive a oportunidade de jogar um caso de espécie, o Ministério Público também entrou, os juízes classistas também entraram, então foi uma forma de remuneração em efeito cascata. E aí reconheceu-se aqui, o CARF aí nesse ponto é mais tranquilo, tá? Já está praticamente da natureza salarial dessa verba. E aí, dependendo de cada categoria, vai ter os argumentos próprios. Mas a verdade é isso, é um abono, mas na verdade subentende-se como remuneração das perdas que tiveram. Senhores. Né? Isso aí. Senhores, como vota conselheiro Daniel e conselheira negando provimento a recurso voluntário, sequer seria o caso, na presente situação, de exclusão da multa de ofício, porque o comprovante de rendimento não induziu o contribuinte ao erro. Daniel, como vota? Acompanha a relatora, presidente. Lembrando que estamos julgando o processo 145 e 147 em conjunto. Douglas? Acompanho, presidente. Varita? Tá bem. Boto? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, assim, para os processos 145 e 147, contribuinte Cristiano Alvarez, acordo de membro colegiado por unanimidade de voto, negar provimento de recurso voluntário. Conselheira Débora, processo 146, do mesmo contribuinte. Esse aqui tem uma particularidade, porque, inicialmente, a decisão da DRJ, ela reconheceu a decadência. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. A questão é o seguinte, a decisão de primeira instância, ela reconheceu a decadência, daí como o contribuinte tinha feito uma retificadora também pleiteando essas mesmas verbas aí, que ele entendia de natureza indenizatória, ele fez a retificadora, a decisão de primeira instância falou não, está decaído o lançamento, né, e mandou para o órgão competente para analisar o pleito do contribuinte em relação a essa restituição. Daí, o CIORT, eu acho que o CIORT, ele emitiu um parecer falando que não assistia razão ao contribuinte, porque essa verba não era de natureza indenizatória. Então, a discussão do contribuinte é o seguinte, ele fala que a primeira decisão da DRJ reconheceu pela nulidade do lançamento, então, que ele tem direito dessa restituição que ele está pleiteando nessa retificadora. E daí, o CIORT analisou e negou a restituição, falando que esse rendimento não tem natureza indenizatória, e então não liberou a indenização, a restituição. Daí ele entra com o recurso voluntário, e a DRJ mantém a negativa de
assim, mantenha a decisão da manifestação de na manifestação de inconformidade, julga a manifestação de inconformidade dele improcedente, né, alegando que são tributáveis as vantagens pagas sob a denominação de ajuda de custo. Daí ele vem no razoado, falando que não pode ser ferido lá o direito dele, porque a própria decisão da decisão lá reconheceu a nulidade do lançamento, então a questão gira toda nesse sentido. Então, vou aqui para o voto, o contribuinte, então, ele insurge-se contra a decisão que não teve indeferimento, né, mas basicamente é isso, da decisão, no mérito. No pedido de retificação da declaração e na impugnação, se argumentou que no direito tributário vige o princípio da isonomia, é os mesmos argumentos daquele processo anterior, ele fala do 245, que houve tratamento desigual, então, deixa eu ver. No que diz respeito à alegação da decadência do lançamento reconhecida pelo acordo, tornou a decisão definitiva, sendo, portanto, passível a devolução o crédito tributário contido na declaração retificadora. Tendo em vista, daí eu utilizo como razões de decidir aqui o próprio acordo da DRJ, que houve sim uma decisão definitiva em relação ao lançamento então efetuado, mas não em relação ao pedido de restituição. Conforme restou claro, a decadência foi levantada por esta quarta turma de julgamento apenas tão somente em relação ao lançamento, constante do auto de infração, e como não poderia deixar de ser o mérito da exigência, não foi analisado por incompatível com a preliminar de decadência nos termos do acórdão de folhas 93 a 95. O pedido de restituição, em comento, dependia ainda dessa análise de mérito ou a determinação no citado acórdão para que a Delegacia de Juiz de Fora, o SAORT, assim procedesse, o que foi feito. A IN número 15 de 2001, em seu artigo 54.1, estabeleceu que a declaração de imposto de renda retificadora terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, mas isso não dispensou a autoridade administrativa de analisar a tal declaração. Advertir-se ao contrário, como pretende o contribuinte, seria acatar a priori quaisquer informações fornecidas pelos declarantes. Tal situação não é adotada pela Receita Federal, e sendo assim, as declarações retificadoras são submetidas à análise das originais. A restituição pleiteada mediante a declaração, seja original ou retificadora, desde que apresentada dentro do prazo legal acima citado, deve ser objeto de exame. Então, aqui ela fala que a decisão, análise da restituição pleiteada mediante a declaração do IRPF é imprescindível. Então, basicamente, é isso. Ela, ainda que não se admita somente a título ilustrativo, em ambas as hipóteses haverá sempre o direito interessado, se entendendo apresentar manifestação de inconformidade, a autoridade administrativa poderá também concluir pelo deferimento total do pedido de restituição. Na verdade, a questão gira todo em torno disso, que ele entende que ele tem o direito de restituição, porque a declaração restou, o lançamento restou decaído, né? Então, é isso. Eu acompanho aqui a decisão de primeira instância, não sei se realmente não está prescrito isso, por causa da... Acho que toda a questão aqui surgiu porque ele fez a da retificadora em maio de 2005, né? Sim, no finalzinho do período decadencial lá, né? Será que... realmente eu não parei para pensar nisso, mas será que, no caso, não poderia haver lançamentos, quer dizer, só poderia haver revisão dos pontos em que ele alterou, e que foi justamente o que aconteceu aqui? Que se porque você a revisão foi só desse ponto, né? Porque se a pessoa for lá alterar 31 de dezembro de 2005, alterar um ponto, depois no outro dia já não puder mais verificar nada, fica meio difícil, né, para o fisco analisar uma situação dessa. Eu acho que... O problema é que não tem previsão, né? Na verdade, isso eu acho que é justa a forma que foi conduzido isso aí, mas parece que esse é um tema que está meio perdido, porque o que impede do contribuinte de retificar
a declaração no penúltimo dia, por exemplo, do prazo decadencial, e não muda o prazo de decadencial. O máximo que você poderia imaginar, você dizer até que muda, porque aí o camarada, naquele caso especificamente, começaria do ano posterior, porque é o ano que, se ali que houve o erro na declaração dele, no momento que ele apresenta a declaração, só a partir dali que poderia se o lançamento poderia ter sido efetuado. Porque antes, se não estava errado, não há que se falar em fazer lançamento, né? Aí ele retifica. Então, a partir do momento que ele retifica, é que começa a contar um prazo para o fisco avaliar. Porque, senão, o contribuinte pode exatamente fazer o que ocorreu e, de repente... Mas isso é uma construção nossa, né? Porque, na verdade, isso não está expresso em algum lugar. O que está falando é o seguinte, ó, o lançamento por homologação, quando ele antecipa o pagamento, começa do fato gerador, e nos demais casos, a regra geral tem que ser quando a partir do primeiro dia desse seguinte. Agora, conta também a partir do primeiro dia desse seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, e nesse caso não era no exercício da declaração, mas depois essa é a construção, né, do momento que ele altera a declaração dele com uma informação inadequada, mas para isso, você precisaria identificar dolo ou fraude, né, para poder, no permissivo de 150, mudar para lá. Mas, assim, eu acho que é uma questão de construção, de fato, né, dá para construir essa tese. Eu sou favorável a essa tese, e mais, não pode o contribuinte se beneficiar da própria torpeza. O camarada chegar e esperar o último dia para faz a declaração. Não estou dizendo que isso tenha ocorrido no caso em questão, mas é o que se pode perceber que vai ocorrer se a gente entender que o fato gerador sempre vai começar do primeiro dia do exercício seguinte ao exercício. E quando, na verdade, o 7.3 não fala em exercício, fala no primeiro dia do exercício, aquele em que o lançamento poderia ser efetuado. E a fiscalização poderia fazer o lançamento antes dele fazer essa retificação? Não, porque estava certo, não tinha nada para fazer. Então, me parece procedente aí a manutenção da decisão recorrida. Será que seria pertinente, então, presidente, eu colocar esse tópico aí? Eu acho que para robustecer ali aquela decisão da DRJ, então eu comento que a questão do que o lançamento só poderia ter sido efetuado a partir da apresentação da declaração no contorno do 73. Vou colocar um tópico ali nesse sentido. Ótimo. Senhores, considerações adicionais? Então, como vota Daniel, conselheiro relatora negando provimento do recurso voluntário? Eu acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Guarita? Boto? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também. Assim, acolhimento colegiado, unanimidade de voto, negar provimento do recurso voluntário. Próximo processo, conselheiro Douglas, processo 148, é o processo que foi o primeiro a ser julgado por conta da participação do contribuinte por videoconferência. Processo seguinte, conselheira Débora Ayrton Milton de Andrade. Conselheiro, por favor. Só um instantinho, por favor. Ok. Tá, esse aqui é um recurso voluntário, as infrações aqui é dedução indevida de previdência oficial e imposto de renda retido na fonte. Na verdade, isso aqui é uma ação judicial que o contribuinte, após uma discussão longa, ele recebeu foi apurado os direitos dele lá na justiça. Deixa eu ver se é esse mesmo. E ele recebeu um imóvel. Deixa eu ver se é isso.
E ele recebeu um imóvel para... Eu vou passar aqui, porque... posso passar para o voto já? Assim, ele alega uma preliminar de nulidade, falando que o lançamento não tem, por falta de motivação do lançamento, isso aí eu supero essa preliminar, e no mérito, ele, de acordo com o relatado pelo contribuinte, ele propôs uma reclamatória trabalhista no processo número tal, em face da usina Boa Vista, que tramitou pela vara trabalhista de Varginha, objetivando o recebimento de direitos do seu contrato de trabalho, que restaram deferidos em parte. De tais direitos, alega que foi deduzido o imposto de renda retido na fonte, juntando aos autos cópias da sentença proferida na reclamação trabalhista, cálculo de liquidação e sua homologação, e atualização dos cálculos, inclusive com a retenção e abatimento do valor relativo ao imposto de renda retido na fonte, conforme determinado na sentença proferida da vara de trabalho. E daí eu transcrevo aqui, nessa página 161, o que foi deferido e o montante, e ali consta informado o valor de INSS e do imposto de renda devido. Ele, na verdade, ele deduziu como valor do imposto de renda do INSS, que foi glosado, o montante total que compõe a parte da empresa, terceiros e empregados, não só a parte dele, né? Afirmou que em 17 de 8 de 2004, eu vou ler porque esse processo é um pouquinho, tem uns detalhezinhos, tá? Ele afirmou que em 17 de 8, o crédito trabalhista a receber totalizou um montante de 273.771 e foi retida a importância de 74.433,99 de imposto de renda. Obteve a satisfação parcial do crédito reconhecido em juízo através da adjudicação de imóvel, sendo abatido em tal crédito a importância de 188.760, correspondente ao valor da avaliação do bem utilizada para a adjudicação, restando a quantia de 17.000 para receber. Houve inclusão de parte da contribuição do INSS cota empregado no cálculo de liquidação, impondo-se a sua dedução, ou seja, aquilo que eu falei, ele colocou o montante do INSS lá devido pela empresa e não só a cota que seria pertinente a ele. Aqui eu transcrevo as informações que ele declarou lá, o total dos rendimentos, ele declarou os 273, com a contribuição da Previdência Social e da fonte de 74. Depende-se que do montante de rendimentos tributários no valor de 273 foi extraído do relatório de atualização de débitos trabalhistas até 21 de 1 de 2004. A decisão de primeira instância manteve o lançamento, falando que não foi anexado aos autos ou avaró para depósito da quantia devida ou qualquer outro documento que comprovasse o valor de 17.000, que esse acho que é o saldo que também não está comprovada a retenção do IRRF no valor de 74.433, e que não há indícios que o processo tenha terminado, não constando no processo de execução para recebimento do valor anteriormente citado. Na verdade, não consta nos autos, eu até tentei pesquisar esse processo junto a essa vara de Varginha. A questão toda aqui é que não tem o DARF do recolhimento do imposto de renda, tem demonstrado ali, mas o processo continua, e também não tem a GIA de recolhimento da Previdência Social. Além desses documentos ali, porque ele recebeu esse imóvel, eu entendi que não estou comprovado realmente essa retenção. Tem aquele demonstrativo, mas não tem a comprovação do recolhimento desses valores. Porque, assim, eu sei que quando o contribuinte demonstra que foi retido, mas não foi recolhido, daí ele poderia... seria a atribuição da fonte pagadora, né? Mas aqui eu coloco o seguinte: o contribuinte foi regularmente intimado no curso do procedimento de fiscalização, apresentar os documentos da ação judicial, dentre eles o DARF do recolhimento, da Folha 39, e apresentou vários documentos. Todavia, deixou de atender ao contento solicitado, uma vez que os documentos juntados aos autos não comprovam que houve um recolhimento do imposto de renda que ele pleiteia, e também não se desincumbiu do ônus probatório. Em relação
aqui a contribuição previdenciária, conforme se depreende do resumo anteriormente reproduzido, a parcela de responsabilidade do empregado passível de dedução seria de R$ 2.761,70. Todavia, além das cópias e demonstrativos de cálculos do processo judicial, não foi apresentada a comprovação do recolhimento da mesma. Porque como esse processo continua, eu não sei se esse valor foi devolvido para ele, então, eu não sei, eu não consigo chegar a uma conclusão e, assim, então, entendo que caberia mais elementos. Eu tentei pesquisar, não cheguei a conclusão nenhuma e eu não voto no sentido de legar provimento. Eu não sei o que vocês pensam sobre esse caso. Esse é o meu voto. Já pegamos situações semelhantes aí, é sempre essa preocupação, né? Porque a gente já viu casos em que o calcula, manda para lá, manda para cá, mas no final das contas acaba liberando para o próprio contribuinte o valor retido, né? Que retido numa determinada fase, né? E que ainda não tivesse sido recolhido para a fazenda. Mas, de toda sorte, não juntou o contribuinte, eu concordo também com suas colocações. Senhores, considerações? Então, como vota Daniel, conselheira relatora negando provimento a recurso voluntário? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho. Francisco? Voto? Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, eu também. Senhores, assim, acogimento colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento a recurso voluntário. Próximo processo, 150, conselheiro Daniel Melo, Evaldo Elias Pena. Por favor, conselheiro. Está só abrindo aqui. Conseguiram abrir aí? Sim, consegui. Eu também abri, Daniel. Beleza, consegui agora. Senhor Evaldo, é o seguinte, é isso que eu mandei habilitar a edição aqui, aí outra demora para ele liberar. Agora deu certo. Tá na pasta T, Daniel? Tá. Tenta colocar teus arquivos fora da pasta T. Abre a pasta do desktop, abre e bota tudo lá. Porque aí Tá, fica... Vou fazer isso. Guarita também estava assim. Guarita estava assim também. Vendo tudo pela pasta T, demorava que só. Em nome do contribuinte acima identificado, tem um auto de infração no calendário 2005, exercício 2006, no total de 263.837, assim discriminado. Juros, multa e multa exigida isoladamente. Segundo a descrição dos fatos, o que motivou a autuação foi a omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo pegativo de pessoas fixas no valor de R$ 325 mil, correspondente a honorários advocatícios referente a um processo da Vara de Trabalho de Itabira, Minas Gerais, movido por fulano de tal. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de 55 mil. Multa exigida isoladamente por falta de recolhimento do carnê-leão. Relatou à autoridade fiscal que a função fiscal iniciou-se a partir de uma representação da Delegacia da Receita Federal em Minas Gerais. O contribuinte foi intimado a apresentar comprovante de rendimentos e tal. O auditor fiscal concluiu que foi comprovada o pagamento de previdência oficial. Em relação aos dependentes, não relacionou os dependentes para beneficiar o contribuinte, e foi incluído Júnia, Lucas, e o limite legal é de 1.404 para cada um, totalizou o valor deduzido de 7 mil. Despesa com instrução, apresentou declarações da Faculdade de Direito, comprobatória com gasto de instrução do cônjuge,
e na DE o contribuinte tem direito, então, à dedução de 8.792. Despesa médica apresentou comprovantes. Pensão alimentícia, é indicada uma conta na Caixa Econômica de Teófilo Otoni para receber depósito de verba alimentar. De fato, a conta indicada é titularidade de Evaldo e não da genitora Júnia. Podemos afirmar que a verba alimentar integra o patrimônio do Evaldo e não existe um ônus financeiro. A fiscalização constatou que a sociedade conjugal de Evaldo e Júnia não foi desfeita e, de fato, ainda vige. Então, a afirmativa em tese fica evidente pela análise das declarações de ajuste anual do imposto de renda, seu cônjuge e filhos. Dessa forma, com base no artigo 116, parágrafo único, da lei de 66, foi desconsiderado o pagamento de pensão alimentícia homologado judicialmente e, por via reflexa, foi gozado o valor A omissão de rendimentos é recebido de honorários durante o ano calendário repassado por José Mauro Lage. A quantia de 325 mil foi transferida de 3 depósitos bancários da Caixa, né, como informado pela gerente da Caixa e tal. Intimado o senhor prestador de status bancário que confirma o recebimento do valor omitido. Em conclusão, considerando, pode-se afirmar que a sociedade conjugal não foi desfeita, os elementos probatórios estão juntados aos autos, o impugnante faz um breve relato dos autos, aduz que a pensão alimentícia, a fiscalização não demonstrou de forma cabal e satisfatória como alcançou os valores finais exigidos. Essa glosa é arbitrária e foi realizada ao arrepio da lei. A jurisprudência administrativa reconhece a plena dedutibilidade dos valores pagos, destaca que o valor pago é descontado em folha, o que afasta qualquer dúvida acerca do seu pagamento. O raciocínio utilizado pelo fiscal não tem um condão de restabelecer a relação conjugal do contribuinte, o ato que ele é defeso. O valor de 325 mil, a título de honorários advocados superficiais, sofreu retenção da fonte pagadora. A verba honorária foi suportada e paga pela empresa reclamada Vale do Rio Doce, em processo trabalhista. Além de ter recebido o valor líquido dos honorários, tais valores foram suportados e pagos por pessoa jurídica. Nenhum prejuízo sofreu o erário. Requer seja a multa isolada cancelada, visto que as verbas comerciais foram suportadas e pagas pela pessoa e não pelas pessoas físicas reclamantes, que é a faixa obrigatória do recolhimento. A decisão de piso, a DRJ julgou improcedente a impugnação nos termos consubstanciados na seguinte emenda. O contribuinte apresenta recurso tempestivo, reiterando os termos apresentados em impugnação. Conheço do recurso em relação à matéria preliminar. No mérito, o contribuinte pugna pela nulidade do auto de infração por não revestir das formalidades legais. Sobre a nulidade das praticadas na processo administrativo fiscal, determina o decreto 7235, artigo 59, segundo. Os fatos narrados pelo recorrente não se enquadram nas hipóteses de nulidade determinadas por um decreto, que tem força de lei, portanto, de início registra a nulidade pretendida por falta de previsão legal. Ao contrário do alegado pelos direitos passivos, os documentos de folhas 2 a 16 demonstram de forma clara todos os fatos que levaram à lavatura da auto de infração, assim como os enquadramentos legais e demonstrativos de cálculo. Portanto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa. Em relação à dedução por pensão alimentícia, o recorrente alega que o ofício desconsiderou, para fim de dedução de imposto de renda, o acordo alimentício homologado judicialmente pelo simples e único fato de os valores serem depositados em conta conjunta com a sua ex-companheira. De início, é importante destacar que não está sendo questionada a validade ou a veracidade do acordo juntado aos presentes autos. O que se analisa é a sua aptidão para fundamentar a dedução do imposto de renda pretendida pelo contribuinte. Não obstante essas regras pertinentes ao assunto, o Código Civil, em relação ao tratado da pensão alimentícia, deixa claro que é devida apenas no fim da constância do casamento. Toda assistência durante a vigência do vínculo matrimonial trata-se, na verdade, dos deveres do casamento.
sobre o assunto determina o Código Civil, no artigo 1702, na separação judicial, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido recurso, prestar-lhe a outra pensão alimentícia que o juiz fixar obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 69. São deveres de ambos dos cônjuges a mútua assistência. O Instituto da Pensão Alimentícia foi criado para ser utilizado ao final da constância do casamento, quando um dos cônjuges necessitar. Qualquer assistência dada antes disso, na verdade, é mera liberalidade e mero cumprimento dos deveres do matrimônio, traçadas as balizas legais quanto à diferença entre pensão de alimentícia e o dever de multa assistência na vigência da sociedade conjugal, passamos a análise do caso em questão. Após analisar as declarações do recorrente, assim como a conta em que os valores eram depositados, a fiscalização concluiu que a sociedade conjugal ainda não tinha acabado. Tal afirmação mostra bastante coerente quando análise dos documentos trazidos aos autos. O fato de a conta indicada ser de titularidade do próprio alimentando é um forte indicador de que a sociedade conjugal ainda estava vigente. Entretanto, tal conclusão poderia ser facilmente revertida caso o contribuinte chutasse a sentença da separação judicial alegada, o que não fez. Cita aqui o artigo 8º, parágrafo 2º, da linha F da Lei 9.250, que trata das deduções da base de cálculo, as importâncias pagativas de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive prestação de alimentos provisionais de acordo com o homologado judicialmente ou escritura pública, demonstrando os fatos e parâmetros legais aplicados ao caso, não resta alternativa senão manutenção do auto de infração em relação e da decisão de piso quanto à glosa efetuada dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia, tendo em vista a falta de cumprimento dos requisitos legais. Em relação à omissão de cumprimento, a omissão de rendimentos, o contribuinte afirma que recebeu 325 mil a título de honorários sucumbenciais com a devida retenção do imposto retido na fonte. A tese ventilada pelo contribuinte se perde com a sua própria argumentação, assim como os documentos juntados aos autos. Como exposto, o contrato firmado nos reclamados de ação judicial e seus patrões, especial recorrente, é natureza de cessão de direito creditório, ou seja, caso vitorioso na demanda, o recorrente faria jus a um percentual do valor da condenação que, por tal vez, passaria na proporção contratada a ser direito seu e não dos reclamantes. O autor deixou muito claro em sua argumentação de que os honorários contratuais foram fixados um percentual incidente sobre o valor exibido por seus clientes. Tal prática não transforma os honorários contratuais em honorários sucumbenciais. Entre outras leis que tratam do assunto, o CPC, em seu artigo 85, prevê que a sentença condenará o vencido a pagar os honorários do advogado do vencedor. O dispositivo legal supramencionado declara o tratado dos honorários sucumbenciais. Referida verba deriva única e exclusivamente da transação judicial, sem qualquer necessidade de contrato entre patrono e cliente, já que os honorários sucumbenciais são direitos do advogado e independem dos honorários contratuais. Como afirmado pelo próprio contribuinte, os honorários que levaram a tributação para o procedimento derivam de um acordo entre clientes e patronos, sendo inquestionável a sua natureza de honorários contratuais. Comprovado que os honorários recebidos pelo corrente são contratuais e não comerciais, conclui-se ainda que não houve retenção de imposto de renda retido na fonte nos termos do documento juntado pelo próprio contribuinte às folhas 5.6, que foi pactuado que os honorários pelos serviços são de 15% do valor líquido pelo reclamante, conforme faz prova os documentos horas juntados. O documento é claro. O contribuinte recebeu 15% do valor líquido recebido pelos reclamantes. Portanto, não há que se falar em retenção na fonte do imposto devido pelo recorrente. Em relação à multa isolada, alegou o contribuinte ao questionar a multa aplicada. De fato, os rendimentos tributados foram calculados por pessoa física a título de honorários contratuais, conforme ficou claro no tom precedente. A cumulatividade da multa de ofício e a multa isolada pela falta de pagamento do carnê-leão só pode ser exigida a partir do ano calendário de 2007. Esse entendimento não comporta maiores digressões, tendo em vista o teor da súmula CAF número 147. Os termos da fundamentação acima, não há que se falar em... no caso aqui, esse parágrafo aqui não cabe, eu estou, no caso, dando provimento parcial ao recurso, apenas para excluir a tributação da multa isolada. No resto, nego o provimento. Todos os anos, Daniel? Hã? Quais são os anos calendários aqui fiscalizados? São
Exercício 2006. Ano calendário 2005, exercício 2006. Ok. Senhores, considerações? Conselheiro Daniel dando provimento parcial para excluir a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão. Como vota? Como vota Douglas? Apoio, presidente. Varita? Eu também acompanho. Voto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Acompanho, Brasil. Ok. Nesse sentido, eu também acompanho o conselheiro Daniel. Colegiado por unanimidade, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar multa isolada. Para exonerar a multa isolada pela falta de recolhimento carnê-leão. Processo seguinte, 151, conselheira Débora. Iracema Piccoli. São 2 processos da mesma contribuinte. Por favor, conselheira. O resultado é o mesmo, só no outro ela questiona, tem uma verba de indenização de transporte, só que ela não traz a comprovação e na planilha que ela apresenta no resumo, mas o resultado é o mesmo, e aquela questão da lei 8.852, até menciono que é a súmula 68, o ano calendário é 2006, comissão de rendimentos no valor de 19.676, a decisão da primeira instância manteve o lançamento, ela alega que os rendimentos são isentos, né, como para no inciso 3, letras H, J e N da Lei 8.852. Então, ela alega que recebeu a título de adicional de tempo de serviço e gratificação de atividade de risco, tendo em vista a disposição contida no artigo 1º, inciso 3, da linhas B, J e N da Lei 8.852, ela apresenta documentos aqui, as fichas financeiras, comprovante de rendimentos, então, verifica-se que apesar da mesma ter feito menção na impugnação e no recurso, não houve lançamento em relação adicional de férias até o limite de 1/3 sobre a retribuição habitual. Ela só menciona isso, mas não teve na planilha que ela apresenta aí a inclusão dessa verba. Então, aqui eu faço aqui a transcrição do artigo 43, que as hipóteses de incidência e exclusão do rendimento bruto para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física são determinados pelas normas legais específicas, e o artigo 1º não outorga isenção. Cito aqui a súmula 68, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É um processo simples, eu não sei, entendi assim, e o resultado, ele se replica para o 152, é a mesma coisa. No calendário que é diferente. Ok, conselheira. Senhores, considerações? Considerações? Então, Essa lei daí já é conhecida, né? Aquela súmula da 8852, que são os processos lá do final também que a gente vai julgar hoje, ou seja, os processos do final é exatamente essa questão, o contribuinte se baseando nessa lei, a lei que trata lá do teto do funcionalismo, para dizer que, como não compõe para aquele fim, o valor é isento, e a súmula já vem só reafirmar aquilo que reiteradamente o Conselho já tinha se manifestado, de que essa lei não trata de isenção. Então, senhores, como vota Daniel, 151 e 52, negando provimento, hein, Daniel? Por favor, Eu acompanho. Douglas? Presidente. Acompanha, Douglas, isso?
Acompanho. Guarita. Boto. Acompanho. Flávio. Acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Ok, senhores, então, eu também acompanho o processo 151, 152, acordo de emenda colegial por unanimidade de voto, negar provimento recurso voluntário. Processo 153, do conselheiro Marcelo, foi retirado, assim como o processo 154, relatoria do conselheiro Daniel, já que o conselheiro informou anteriormente a reunião a possibilidade de relatar o processo, já que o tema tangencia incidente de imposto sobre juros compensatórios, demanda sobre a estada por determinação dos STF, tema 808. Processo seguinte, 155, Lubomir, vou parar por aqui, no nome do contribuinte, item 155, final 2754, relatoria da conselheira Débora. Por favor, conselheira. Esse é um processo, então, a infração é a omissão de rendimentos de aluguéis. Na realidade, essa pessoa já é falecida. Mas não está aqui entrando a questão do espólio, nada disso, eu vou tratar depois. Então, a omissão foi apurada com base na DIMOB. Ele apresentou impugnação, na qualidade inventariante do espólio, né, do pai dele, alega que a omissão corresponde a débitos provenientes da manutenção dos imóveis locados, os quais não foram relacionados pelas imobiliárias, e acrescenta que cometeu um equívoco ao considerar despesas de manutenção relativas a imóveis vazios durante o ano calendário de 2004. Em suma, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte, ele apresentou recurso voluntário, ele alega que, numa situação similar ao processo referente à declaração de 2006 e exercício 2000, na realidade, seria a declaração do exercício de 2006 e ano calendário 2005, ele foi também notificado e foi acatado os argumentos dele, né? E o lançamento tem o mesmo objeto, então ele questiona isso, que são duas decisões conflitantes, e ele não apresenta nenhum documento que a DRJ não reconheceu, porque são baseados em planilhas elaboradas por ele mesmo. Eu vou direto ao voto aqui, embora tenha anexado toda a documentação pertinente emitida pelas duas administradoras que gerenciam os imóveis, consta no relatório que a mesma não serve para o fim proposto. Esses são os argumentos dele, e alega que não ser cabível, isso eu já falei, então vou direto aqui. Então, de acordo com a descrição de fase e enquadramento legal da notificação de lançamento, a infração lançada foi apurada a partir do confronto dos rendimentos recebidos da pessoa física com as informações da DIMOB. Eu falo aqui que possui força probatória, né, que para sustentar o lançamento, e que cabe ao contribuinte contestar tais rendimentos, apresentando provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos e instintivos de tais direitos. Aqui, em relação os argumentos do recorrente, eu transcrevo aqui o excerto da decisão recorrida, que, portanto, os rendimentos de aluguéis podem ser declarados líquidos das quantias relativas a imposto, taxa e emolumentos sobre o bem que produzir o rendimento aluguel pago pela locação do imóvel sublocado, despesas pagas, cobrança, é isso que está na lei aqui no artigo, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 12 da IN 15 de 2001. Do cotejo dos autos, depreende-se que foram trazidas apenas planilhas demonstrando as deduções que a inventariante do espólio entende ser devidas. Todavia, documentação alguma foi apresentada para comprovar a vinculação de cada uma dessas despesas aos rendimentos produzidos pelos imóveis locados. Como visto, apesar da decisão de primeira instância justificar a manutenção do lançamento pela ausência de documentação hábil e idônea para comprovar a vinculação das despesas aos rendimentos aluguéis demonstrados em planilhas elaboradas pelo inventariante do espólio, nenhum documento foi apresentado com recurso voluntário, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do artigo 333 do Código de Processo Civil. Também merece guarida a alegação do recorrente quanto à possibilidade de decisões diversas para fatos idênticos, referente a anos calendários distintos, relatando que em processo similar, referente à declaração de ano de 2006 e exercício 2005, a impugnação foi deferida, conforme corroboram as cópias dos documentos apresentados. Então, o que eu coloco aqui?
O acórdão 13.000, que ele anexa, da segunda turma da DRJ, julgado na sessão de 27 de agosto de 2009, referente a tal processo, corresponde ao exercício de 2004 no calendário de 2003, e julgou procedente a impugnação, tendo em vista a nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, ou seja, não tem nada a ver com esse processo que ele faz menção. E em relação ao exercício de 2006, no calendário de 2005, foi apresentada apenas cópia de um termo de início da ação fiscal, ou seja, nem tem decisão ainda. No presente caso, não foi alegado em nenhum momento impropriedade na autuação da ausência da palavra espólio, ainda que a declaração de ajuste anual conste tratar-se de espólio. Tal equívoco não passa de mero erro formal, que não acarretou prejuízo. Eu quero dizer o seguinte, que não, ele não está questionando aqui a questão da erro de identificação de sujeito passiva, que não tem o espólio lá na decisão, porque essa decisão de 2004, no calendário de 2003, a nulidade foi exatamente por isso, porque não foi lançado no espólio, então foi cancelado por erro de sujeição passiva. Não é o caso aqui nos presentes autos, porque ele quer dizer que a situação desses autos são a mesma no processo de 2006, que, aliás, ele nem trouxe ainda a decisão, que ele só tem uma intimação. Eu até transcrevo aqui um voto do conselheiro Marcelo, que ele tratou aqui sobre essa questão do equívoco, que não passa de erro formal, no caso da não inserção da palavra, do termo espólio, que não é o caso dos autos, tá? Só porque ele faz menção de um acórdão, então eu achei por bem trazer aqui que não, e mesmo que fosse, não seria caso para anular a decisão. É oportuno deixar consignado que no que concerne a interpretação da legislação, e ao entendimento jurisprudencial, nos termos do artigo 100, somente devem ser observados os atos pelos quais a lei atribui eficácia. No presente caso, a decisão administrativa trazida aos autos não está parada, então não se torna uma norma complementar. Daí o que eu cito o artigo 62, que é a obrigatoriedade das turmas, o que deve ser no caso, seguido, né, essas decisões aqui, previstas aqui no artigo 62, e, porque, então, só para fazer aquele link com aquela decisão que ele menciona, que foi acatado, é a mesma coisa, não tem nada a ver. Então, na verdade, ele não se desincumbiu, que ele deveria ter trazido os elementos aqui, como relatado pela DRJ, para comprovar aquelas despesas que ele pleiteia que sejam deduzidas do valor do aluguel. Então, nesse sentido, eu voto por negar provimento ao recurso. Isso é o meu voto. Ok, senhores, considerações? A outra questão aqui é até qual o tipo de despesa que pode ser deduzido, né? Porque, e aí, uma despesa de manutenção do imóvel, pelo menos no excerto juntado aqui, não foi nem tratado dessa questão, não foi citado isso, mas outros dispêndios, né? Condomínio, ou impostos e taxas. Mas, enfim, não havendo comprovação pertinente à conclusão da conselheira relatora, no meu sentido. Senhores, como vota, conselheiro Daniel? Acompanha, presidente. Conselheiro Douglas? Acompanha, presidente. Baita também. Voto? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Acompanho, presidente. Ok, senhores, então, acogimento colegiado por unanimidade de voto, negar provimento de recurso voluntário. Processo seguinte, Luiz Alberto Rosenck. Relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro, item 156. Presidente, esse processo aqui, ele já foi... eu apresentei voto na sessão passada, é objeto de vista. Eu só vou lembrar rapidamente. Ok, por favor. Esse caso aqui, o contribuinte recebeu levantou um valor de honorários junto ao TJ de Santa Catarina, e quando ele levantou um valor de R$ 180.260,82, com retenção na fonte de... deixa eu só lembrar aqui. Esse é o caso do advogado que recebeu em nome da empresa. A empresa. A sociedade de advogados, o valor foi retido em nome da sociedade de advogados e ele está deduzindo o valor na pessoa física, não é isso, Douglas? Isso. Só que ele alega que ele recebeu só 64, que seria parte desse valor,
e ele declarou esse valor que ele teria levantado e aproveitou só, ele fez a proporcionalização do IR fonte declarado. Rodrigo, eu cheguei a comentar na época, né? Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa relacionada a como funcionava essa tributação de sociedade de advogados. Não, eu cheguei a dar uma olhadinha nesses autos, presidente. Eu não pesquisei assim realmente como é que funciona a tributação, mas é porque eu achei meio confusa aqui a questão dos autos, a documentação que se baseou, porque é o seguinte, então eu fiz umas anotações aqui na época, que o documento que a fiscalização se baseou para fazer a apuração da omissão de rendimentos foi um documento que consta lá o nome da própria PJ, da pessoa jurídica, o precatório em nome dela, do escritório de advocacia. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou... o que já chama a atenção primeiro é que, tipo assim, esse documento consta lá uns 180 mil lá, de levantamento. E o informe de rendimento dele, no caso, consta 128. E foi apurada como se ele tivesse recebido um valor de 244, que não é nenhum, nem outro, nem a soma dos dois. Isso, para mim, tornou a questão muito confusa de como foi feita essa apuração, porque uma coisa era se ela tivesse... você declarou aqui 60 e pouco, mas você tem uma DIF aqui no seu nome de 128, mais uns 180, mas não, ela pegou os 180 do que está em nome da pessoa jurídica, somou com os 64 que ele tinha declarado e disse que ele omitiu 244. Eu tive, a princípio, a dificuldade para saber como foi que chegou nesse valor de 244, mas eu vi que foi assim, dessa forma que eu te falei. E pesquisando os documentos, eu vi que é um documento de folha, ele se baseou, folha 36, que diz que é o precatório. Você vê na lista de precatório, você não acha o nome do contribuinte, o nome de ninguém, você acha o nome do escritório de advocacia lá. E aí, o contribuinte vem, aí foram razões já da DRJ, não veio nem assim auto-infração, veio a razão já da DRJ, dizendo que esse documento foi acostado depois de diligência determinada pelo DRJ, e o contribuinte disse, vocês estão imputando uma precatória, está em nome claramente do escritório de advocacia, como é que eu posso me responsabilizar por isso? E outra, se vocês querem responsabilizar os sócios, como é que você responsabiliza só um? Porque você não dividia esse precatório por todos os sócios do escritório. Enfim, ele trouxe uns argumentos meio, eu achei relevantes, porque eu acho que essa apuração está bem confusa desde o início. Desde o início, assim, eu folhei os autos, eu olhei, que é geralmente o que a gente vê, né? A gente vê, o contribuinte declarou, sei lá, nesse caso, 64. Aí você pega um outro documento que dizia que na verdade ele recebeu 244. Se fosse isso, geralmente a gente vê isso. Então ele recebeu 244, tira os 64 que ele já declarou, sobra 180 de omissão. Mas não, o que ela tem foi o seguinte, um documento que mostra 180 de omissão. Ela fechou os olhos para o informe de rendimento dele, que também está errado. Não estou dizendo que a forma que ele fez está certa, porque ele pegou o informe de rendimento que foi 128 e disse, não, metade era para mim, metade era para o meu sócio, então a gente fez divisão todinha. Isso a gente já teve julgamento aqui que está errado. Eu acho que se o imposto foi no nome dele, retido no nome dele, se foi pago no nome dele, ele tinha que assumir esse ônus sozinho. Só que, pelo que eu vi, essa discussão do informe não entrou aqui como a própria DRJ depois no final falou, o informe que ele fica alegando, dizendo que o informe dele que ele recebeu do tribunal é 128, diz que não sabe de onde veio esse valor de omissão, o informe não foi nem analisado pela fiscalização. O que foi analisado pela fiscalização foi uma planilha lá que mostra que o precatório tal, 180 mil, foi pago para o escritório de advocacia. E ele imputou totalmente ao contribuinte, que disse que saiu naquele mesmo ano do escritório de advocacia, ele mostrou lá as alterações contratuais, dizendo que saiu do escritório de advocacia e, se quiser pedir essa documentação ao escritório, que peça aos sócios que estão lá, e não a ele.
eu acho que foi confusa desde o início. O problema também é que que de todo modo ele utilizou uma parte porque uma coisa é você falar assim, olha, houve omissão de rendimentos porque ele não, porque, quer dizer, houve falha na identificação do sujeito passivo, porque quem recebeu foi o escritório, mas por outro lado o contribuinte se beneficiou daquela fonte também, né? Ele se beneficia da fonte do escritório. Não, ele se beneficia da fonte, parte que ele recebeu, né? Porque aí na folha 31, por exemplo, tem a diligência, né? O relatório da diligência. Aí fala o seguinte: em análise preliminar do feito, constatou-se na consulta de banco de dados que o TJ declarou ter pago ao contribuinte, no calendário 2006, 128.335, com IR fonte 34, que é o que ele fez lá, a proporcionalização, né? Ele pegou, declarou metade. 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 Então, por aqui, daria para... Eu, particularmente, estava pensando, acho que daria para derrubar parte, porque não é 244, né? Mas aí o motivo que determinou o lançamento, como a própria DRJ diz, não foi esse informe. A DRJ, a fiscalização, fechou o olho para esse informe. Sim. Tanto é que é obscuro como se chegou a 244. Ninguém sabe, só descobriu depois de diligência. É como eu disse aqui, geralmente quando a gente vê um valor, você recebeu 244, declarou tanto, aí você tem lá um documento mostrando que ele pagou 244. Nesse caso, não. Ele pegou um documento que está 180, somou com os 64 que ele tinha declarado, aí chegou que o rendimento que ele recebeu foi 244, mas já tinha declarado 64, então ficou 180. Enfim, ele não abriu uma nova linha de rendimento pago, 180. Ele simplesmente somou, sem verificar informe, e ficou confuso como chegou a 244. Aí baixou em diligência, né, mostrou que não, está aqui um precatório que o escritório recebeu, 180. Aí a DRJ disse, não, então a gente fechou os olhos para o informe, disse que o informe não é base da fiscalização, vamos analisar os 180. 180, por que está imputando a ele? Porque diz que se o honorário for recebido quando o contribuinte, no caso o advogado, tá nos autos, só pessoa física, na procuração, mesmo que não tem subestabelecimento para o escritório, não tem nada, é só as pessoas físicas, mesmo que o precatório venha em nome do escritório, diz que isso aí é rendimento dele, do pessoa física. Que, para tanto, ele deveria comprovar que teria um subestabelecimento para o escritório de advocacia, e aí, se tivesse nos autos dizendo que o escritório de advocacia fazia parte subestabelecido, aí sim era rendimento do escritório. Só que, beleza, eu realmente não fui a fundo para investigar isso, ver como é que está essa questão, mas porque eu esbarrei no seguinte, do mesmo modo que a fiscalização diz, comprove aí que você não comprovou, quer dizer, eu não comprovei, não, você não comprovou que você subestabeleceu para o escritório, também não tem nos autos que a procuração é só do contribuinte. Não tem. Ela pegou uma planilha dizendo que o que tem e que fica mais evidente é que é do escritório, porque tem uma planilha dizendo que o precatório foi pago ao escritório. Então ela presumiu que a procuração estava só em nome do contribuinte, sem existir uma procuração, sem existir nada aqui, dizendo que para se livrar dessa tributação ele deveria comprovar que deveria ter subestabelecido para o escritório, mas ela não fez o papel de casa, do dever de casa dela, de mostrar, foi tu que atuou sozinho aqui nesses autos, apesar de estar no escritório, é teu. Eu acho, assim, que ela tentou consertar o lançamento. Ela tentou meio que consertar na DRJ. É procedente isso? Eu julgaria improcedente, presidente. Apesar do erro do contribuinte, eu não estou negando que ele errou aqui os 64, era para ter declarado 128, mas isso não é objeto da fiscalização. Perfeito. Conselheiro Douglas. Não, eu depois pensando melhor, acho que eu mudaria o voto, sim. Eu estava tendente a só derrubar a parte, mas mas tem uma outra questão uma outra omissão aqui, então não daria para derrubar tudo, daria parcial provimento, porque tem
Uma omissão que ele não. 9 Ele não... mil e pouco, que ele não contestou, foi. Isso. Aí eu... Então, é questão, o que tá submetido ao recurso aqui é parcial provimento, então, porque não vai derrubar o lançamento todo, né? Por causa da base, isso tudo que o A Rodrigo... gente tem identificado essa questão, né, essa dificuldade já na sessão passada. O Rodrigo ficou de fazer essa avaliação exatamente por conta dessa dificuldade da gente identificar aí de onde que apareceram os valores lançados, e parece que todo mundo teve a mesma dificuldade. Senhores, conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário, mas, naturalmente, ele vai restringir ali na decisão dele que o provimento se dá só para afastar essa omissão, porque tem uma parte que não foi contestada. Como não foi contestada, a gente não está se debruçando sobre ela. Então, tudo que o contribuinte está pleiteando para a gente é afastar essa omissão relacionada a esse valor que foi recebido do Tribunal de Justiça, pelo escritório, que ele recebeu uma parte, declarou uma parte, ainda que eventualmente possa ter declarado de forma inadequada, mas isso não é objeto do lançamento, e, nesse sentido, a proposta do conselheiro de negativo de provimento. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Voto? Débora? Acompanho. Voto, você ia falar que você movimentou a cabeça positivamente? Só confirmar aqui, presidente, acompanho. Ok. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, conselheiro Douglas, fundamental só destacar no seu voto que limitar o alcance do seu voto, tá? Está dando provimento para afastar a tributação relacionada a tal rendimento, porque a outra parte não é objeto de discussão. Então, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o processo 156. Próximo processo, Daniel, item 157, Marcelo da Silva. Presidente, estou vendo aqui que eu acho que faltam uns 14 processos ainda para terminar amanhã, né? São 12h22. Eu vou tentar ser mais breve aqui Por favor, eu agradeceria, Daniel. na leitura. Aqui, presidente, veio completo o pacote aqui para esse contribuinte. Ele teve omissão de rendimentos, dedução indevida de previdência oficial, dedução indevida de dependência, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesas de constituição, certo? E dedução indevida de previdência privada e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, né? Ele sustenta, a DRJ julgou a impugnação improcedente, ele apresentou recurso voluntário alegando a nulidade do procedimento por falta de intimação dos demais cotitulares das contas bancárias, insiste no pedido de perícia, não omitiu rendimentos e levou todas as suas rendas à tributação, a conta do Unibanco é conjunta com sua esposa, devem ter intimado os dois cotitulares, a conta do Unibanco é utilizada para receber valores dos serviços prestados por ele e sua esposa, totalidade da movimentação da conta em contas de acordo com a renda declarada pelos titulares, não possui conta no Banco Alvorada, a conta do Bradesco BBV era utilizada para guardar dinheiro visando a compra de um imóvel, posteriormente, à época da fiscalização, a conta passou a ser utilizada para depósito por seus familiares de valores referentes a uma obra realizada em um imóvel da família, junto à cópia da declaração de seus familiares que depositam os comprovantes na conta do Bradesco. A conta do Banco do Brasil era titularidade de seu pai e de seu exclusivo, de escola de advocacia. Posteriormente, entrou como correntista na conta para ajudar na gerência dos valores depositados pelo escritório. Toda a movimentação da conta do Banco do Brasil refere-se a valores devidos ao escritório. Os valores depositados pelo Centro Universitário Franciscano pertencem ao escritório de advocacia. Os valores declarados como de terceiros na conta do Banco do Brasil superem muito os valores aprovados pelo FIS, portanto, restam comprovados. É possível produzir documentos com coincidência de dados e valores, como requer o fisco. A tributação não obedece à legislação pertinente ao assunto, tendo em vista que ele considera como renda as movimentações e não o efetivo acréscimo. Documentos para comprovar despesas deduzidas. Por fim, requer a nulidade do procedimento, subsidiariamente perícia e, por derradeira, a reforma da decisão recorrida. Em relação à nulidade,
Eu digo que não é o caso de nulidade, porque, embora o auto não seja nulo, é forçoso reconhecer que a falta de intimação do qual titular a conta seja retirada dos valores obtidos através destas contas, nos termos da súmula CAF número 29, analisando os documentos acostados, principalmente de folhas 94336, concluo que a única cotitularidade delegada e comprovada pelo recorrente é a cotitularidade da conta do Banco do Brasil. Portanto, comprovada essa cotitularidade não comprovada a intimação do cotitular, é forçosa a retirada dos valores obtidos através dessa conta da base de cálculo do custo de renda. Em relação aos demais depósitos nas demais contas, cita aqui o artigo 42, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei 9.430, de início é importante destacar que não está sendo analisada a aferição da receita por parte do contribuinte, mas sim a omissão de receitas presumida legalmente quando há comprovação idônea da origem. Em relação à movimentação de banco, alega que é uma conta conjunta com seus próprios, porém não consta qualquer documento para comprovar o alegado. O argumento de que os valores movimentados condizem com a renda declarada pelo contribuinte não preenche o requisito determinado pela legislação. A lei é clara, a comprovação deve ser feita através de documentação hábil, como contar pessoas físicas, recibos, etc. Não comprovada a quantidade legal, assim como não comprovada a origem dos recursos, não resta outra alternativa, senão a manutenção do óbito de infração quanto às conclusões quanto às contas do Unibanco. Em relação ao Banco Bradesco, em relação aos modelos realizados pelo Bradesco, aduz o contribuinte que a grande maioria é referente a depósitos familiares. Mais uma vez, a argumentação genérica não satisfaz as determinações legais quanto aos meios de prova considerados idôneos para afastar a incidência do tributo. Alegações genéricas, portanto, também por falta de provas que atendam às determinações legais, não há como revisar os valores obtidos. Em relação às despesas de construção, o documento de folha 578 comprova de forma idônea as despesas de instituição no valor constante do referido documento. Portanto, deve ser cancelada a glosa da despesa de construção nos termos expostos na declaração de folha 578. Em relação às demais deduções requeridas, conclui-se que as mesmas não restaram provadas, tendo em vista a falta de documentação idônea, tanto em sede de impugnação quanto no presente recurso. Em relação à multa gravada, não houve o necessário pré-questionamento, portanto, está-se matéria não impugnada e sem possibilidade de revisão para essa instância de julgamento. Em conclusão, eu voto com esse recurso voluntário para dar parcial ao provimento, no sentido de retirar da base de cálculo tributos valores obtidos através da conta do Banco do Brasil, nos termos da súmula CAF número 29, e restabelecer a cláusula de despesa com instrução. E restabelecer a despesa. Você está dando parcial progressivo. Os rendimentos na cota de titularidade e para restabelecer a dedução. Isso. Restabelecer, afastar a glosa. Desculpa, tem razão, presidente. Eu bananei aqui, restabelecer a. Mudei aqui. Senhores, considerações? Presidente, eu não sei como é que está aí para vocês, mas para mim aqui sumiu todo mundo. Eu estou vendo só o presidente. Tá bom? Tá legal aí para você? Estou vendo você. Estou vendo todos. Todos os demais. Estou vendo todos também. Tá todo mundo baixou a resolução, né? Agora sumiu o presidente. Você deve estar mas você está nos ouvindo, não está? Vamos colher os votos. Estou. Nos ouve. Senhores, considerações? Conselheiro relator dando provimento parcial, apenas restabelecendo a dedução com da despesa com instrução e ainda excluindo da base de cálculo tributo lançado os valores creditados e os valores dos créditos identificados na conta bancária mantida sob cotitularidade. Como vota, Douglas? Presidente, nesse caso aqui, essa cotitularidade, a gente tem baixado em diligência para verificar. E você identificou, Daniel, se na época da movimentação já existia cotitularidade? Tem uma conta do Banco do Brasil que tem cotitular que foi dividida, estava vendo no relatório fiscal. Agora, nessa aqui, eu estava tentando ver aqui com quem que é essa cotitularidade, é com o cônjuge? Não, assim, é com cônjuge, mas assim, o Banco do Brasil, Débora, eu afastei, né?
Mas ele já tinha, ela está dizendo que foi dividido. Tem uma conta do Banco do Brasil que tem cotitularidade com uma outra pessoa, acho que é um homem, não é o cônjuge. Você identificou aqui que era com o cônjuge, porque lá na folha 20, mais ou menos, a auditora já fez a proporcionalização, tributou 50% das contas do Banco do Brasil. Então, eu só queria saber se era o cônjuge aqui ou, não, ou é outra pessoa. São folhas. A documentação aqui está muito abrangente, eu citei aqui. Ó, na folha 20 ali do relatório, ela fala aqui que em relação aos créditos de depósito na conta 7038885 do Banco do Brasil, agência 01260, por tratar de conta mantida em conjunta com Cláudio Alves Malgarim, em obediência ao artigo tal da lei, os valores dos créditos, depósitos, imputado ou fiscalizado, resultou na divisão entre o total dos rendimentos pela quantidade de titulares. Se não for esse... Qual é a conta, Débora? Qual é essa conta? Essa conta é a 70388-5. Agência. É a mesma conta que o Daniel... Débora, você está vendo na folha 20? Folha 20. Que daí já foi feita a exclusão da metade, pelo que a auditora fala. Só queria saber se era a mesma conta. É a mesma conta. Então, 7038885. Então ele já... Ele já tinha excluído, Daniel. Não afasta a questão de, eventualmente, não ter intimado. Não tem intimado, é. Entendeu? Mas aí é isso que você tem que só deixar claro e fazer juízo sobre esse enfoque, né? Tá. Ele diz que devido ao não atendimento da intimação, né? Foi repartido. Mas ele fala que foi intimação do outro lá também, é isso? Não, não. Ele não falou nada em relação à intimação. Não. Não falou a intimação do Cláudio Alves, não. Falou pelo que dá a entender, a intimação dele mesmo, do próprio contribuinte. Essa intimação pode estar em outro processo, pode ter sido feita, não quer converter o julgamento em diligência, Daniel, para verificar? Geralmente a gente faz isso, né? Pode ser. Senhores, conselheiro relator propondo a conversão do julgamento de diligência para verificar a intimação do cotitular. Como vota Douglas? Acompanhe, presidente. Como vota Guarita? Eu acompanho também. Voto? Acompanho. Débora? acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho. Ok, senhores, então resolve o mesmo colegiado por unanimidade vota em converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade
Resolve o membro colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do processo de diligência para que a autoridade lançadora informe a intimação ou não do cotitulado da conta mantida junto ao Banco do Brasil. Ok, senhores? Senhores, 12h27. Temos 5.000 processos ainda para fazer da manhã e ainda mais uns 3.000 da tarde. Vamos parar para o almoço? Ok? Voltamos que hora? 15 para as 2? Pronto, vamos tentar voltar realmente. Pode ser? Começar realmente essa hora, porque tá com muito processo, né? Tá com muito processo, hein? Então, senhores, muito obrigado aí. Senhora Val, por favor, vamos interromper a gravação.